Artlist.io. Motoclubes 1% e 99% ultimamente. Quer saber o que é isso aí? Aqui para vocês é basicamente um resumo dessa entrevista militar que eles tiveram em campo de batalha. Eles acabam transformando o país. Não é governo, não é político. Os Estados Unidos é o chefe das milícias, assim como do ex-militar ou de ex-militar. Isso não significa, e também na descrição dos vídeos, para você. Muitas pessoas estão comprando produtos para barbeiro. Compre na Limier. Produtos excelentes. A descrição está no link aí embaixo aí do YouTube. É só acessar. Aqui no Brasil nós estamos acostumados com motoclubes 1% e 99%, que é aquela divisão padrão entre a galera que vive do clube, pelo clube e para o clube, e o pessoal que usa o motoclube como uma forma de lazer aos finais de semana e feriados. Mas, nos Estados Unidos, tem se falado muito em motoclubes 3% ultimamente. Quer saber o que é isso aí? Vem comigo. Motoclube 3%. E por que isso aí só existe nos Estados Unidos? Lembrando que eu não estou tirando essa informação da cartola. Eu pedi permissão para a galera do Demon's Row para poder fazer esse vídeo baseado em uma entrevista que eles fizeram com o Duck, que é um dos mais conhecidos 3% lá dos States. O que eu vou apresentar aqui para vocês é basicamente um resumo dessa entrevista com foco na explicação do que seria um clube 3% americano. Para começar, 3% tem tudo a ver com militarismo. Os clubes 3% começaram a ser formados por ex-militares com grande senso de patriotismo e que, por causa desse amor ao país que eles sentem e também por causa da experiência militar que eles tiveram em campo de batalha, eles acabam transformando o motoclube em uma milícia. Mas essa milícia não é igual a que a gente tem aqui não, que é um grupo armado que disputa poder de favela com traficante. Lá, eles se colocam à disposição do país para defender o próprio país ali, a nação, de qualquer ameaça. E eu quero que você preste muita atenção no que eu estou falando aqui agora, que é para não se confundir. O que os caras amam e defendem é o país. Não é governo, não é político, é o país. Que fique bem claro isso. Diferente daqui do Brasil, os Estados Unidos permitem a criação de milícias para executar as leis do país, suprimir rebeldes e repelir invasores. Isso aí está expresso na Constituição dos Estados Unidos, na seção 8 do artigo 1º. Além disso, o presidente dos Estados Unidos é o chefe das milícias, assim como do Exército e da Marinha, também de acordo com a seção 2 do mesmo artigo 1º. Mais uma vez eu esclareço, o presidente pode até ser chefe das milícias, mas se os 3% tiverem que escolher entre o presidente e a nação, a escolha é sempre pelos melhores interesses da nação. Por serem considerados militares, seja da ativa ou da reserva, os 3% não enfrentam justiça comum, eles vão direto para a justiça militar, onde as penas são piores. Apesar de a maioria dos integrantes de um clube 3% ser de militar ou de ex-militar, isso não significa que só militar pode fazer parte. Qualquer pessoa pode fazer parte de um clube 3%, desde que essa pessoa receba um treinamento de combate. Ou seja, aí entram também os sobrevivencialistas. E se você não sabe o que é um sobrevivencialista, eu vou deixar um link de um canal aqui para você nos cards e também na descrição dos vídeos para você entender melhor esse estilo de vida. Um integrante de um clube 3% tem que ser capaz de proteger a si mesmo para que ele depois possa proteger a sua família e a partir daí ser capaz de proteger a sua comunidade. E como surgiu essa coisa de 3%? Na época que os Estados Unidos ainda eram uma colônia, os ingleses mandaram o seu exército para lá porque eles sabiam que os colonos tinham armas de fogo e eles queriam confiscar e destruir essas armas justamente para que os colonos não pudessem se rebelar contra os colonizadores. Sabendo disso, os colonos decidiram que não iam entregar as suas armas e resolveram se unir para lutar contra os ingleses. Dizem os americanos que 3% dos colonos se dispuseram a lutar para defender o seu território e os seus direitos contra o exército inglês. E é justamente isso que esses motoclubes
se identificam com os 3%, porque segundo eles mesmos, eles estariam dispostos a pegarem armas e lutar contra qualquer pessoa que ameaçasse a sua liberdade e a liberdade do seu país. O interessante é que nos clubes 3% não existe racismo, basta você ter amor verdadeiro pelo país e treinamento de combate que você pode fazer parte de um motoclube 3%. Em resumo, é isso. Agora você pode perguntar, mas Lubis, por que você disse que essa coisa de 3% é só lá nos Estados Unidos que pode? Bom, em primeiro lugar, porque a própria definição de clube 3% já impede o surgimento desses clubes em qualquer outro país, já que foi nos Estados Unidos que 3% dos colonos se levantaram em armas contra o exército britânico. Segundo, que aqui no Brasil existe uma previsão na Constituição Federal que diz que é crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E você pode se perguntar, mas e se eu criar esse grupo armado não para agir contra o Estado, mas a favor dele? Eu diria que você vai ter problemas em criar um grupo armado graças ao nosso Estatuto do Desarmamento. Além disso, se você conseguir criar essa milícia para exercer poder de polícia, você já estaria violando a ordem constitucional, já que isso cabe apenas ao Estado, sendo que as polícias já estão listadas no artigo 144 da Constituição Federal. E mesmo que você tenha essa visão patriótica, romântica, de defesa da pátria, isso cabe apenas às Forças Armadas, como disposto lá no artigo 142 também da Constituição Federal. E, além desse artigo, tem o artigo 1º da Lei Complementar 97 de 1999, que dispõe sobre a organização das Forças Armadas. Isso sem contar que a formação de milícia é crime previsto no artigo 288-A do Código Penal, desde que a milícia seja criada para cometer qualquer dos crimes previstos no Código Penal. Isso inclui um crime chamado exercício arbitrário das próprias razões, previsto lá no artigo 345 do Código Penal, que consiste em fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer a pretensão, embora legítima, salvo quando a lei permite. Mas isso aí é um assunto mais complicado, fica talvez aí para um outro dia. Eu vejo vocês no próximo vídeo.